Muito bem, irmãos, vamos lá para Apocalipse 14, versos de 1 a 5, o triunfo dos santos. Vocês viram com Odir sobre as duas bestas, né, que emerge do mar e a que também aparece sobre a terra, e os versos de 1 a 5 de Apocalipse vai nos falar sobre o cântico dos 144.000, mostrando o triunfo dos salvos, o triunfo daqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Durante o estudo, irmãos, eu vou pedir outros textos, então eu peço que os irmãos estejam atentos, porque eu vou pedir ajuda dos irmãos para leitura de textos, né? Então, normalmente eu transcrevo os textos no corpo do esboço, mas dessa vez eu acabei não fazendo isso por uma questão de tempo, né? Acabei não tendo tempo para fazer toda essa transcrição, então eu vou pedir ajuda dos irmãos para lerem alguns textos enquanto nós vamos fazer o estudo, tá bom? Apocalipse 14, versos de 1 a 5 diz: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque temos a certeza de que aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá e que nós, os salvos e todos aqueles a que o Senhor comprou, um dia também triunfarão e seremos, como diz a tua palavra, de fato, mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Senhor, como já somos, mas isso um dia será de uma maneira cabal quando estivermos com o Senhor. Obrigado pela tua palavra lida e agora pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza no entendimento dela, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, o tema será o triunfo dos santos. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que adora os vencedores, que vencer faz parte do nosso cotidiano. E nós, os irmãos estão acompanhando, possivelmente, aí eu tenho acompanhado, não muito, mas dentro das minhas possibilidades, os Jogos Olímpicos, né? Quem são lembrados? Os que vencem, não os que perdem. Os que perdem são esquecidos, mas os vencedores são lembrados, porque nós vivemos numa sociedade que venera, de certa forma, os que vencem, seja na política, nos negócios, nos esportes. É assim que, e muitos são até idolatrados, porque são vencedores. Imagina se o Pelé não tivesse ganhado nenhuma Copa do Mundo, tivesse sido o melhor jogador de todos os tempos, mas nunca tivesse ganhado uma Copa do Mundo. Será que ele seria considerado o rei do futebol? Será que as pessoas teriam essa lembrança do Pelé por causa? Não, possivelmente não, porque ele tinha que ter ganhado. Se ele não ganhasse, ele não seria lembrado. Eu acho que é o único, para quem gosta de futebol, acho que a única seleção que a gente lembra sem ganhar foi a de 82, né? Todo mundo fala daquela seleção, mas que não ganhou, né? Na verdade, fala-se mais da seleção brasileira do que da Itália, que foi a campeã de 82. Acho que é um caso raro isso aí, né? Mas nós lembramos mais dos vencedores. E assim faz parte da nossa cultura, porque nós não toleramos, nossa cultura não tolera perdedores.
Voltando para a analogia dos esportes, e especialmente, por exemplo, o futebol, se um time perde 4, 5 partidas direto, o que acontece com o treinador? Demitido. Ele é um perdedor, ele não serve. Já ganhou um monte de título, mas perdeu 5, 6 partidas, o time está mal. É o treinador, manda ele embora, ele não presta, porque está perdendo. Então é assim que vai. E não é só no futebol, né, irmãos? Também em outras áreas, quando as coisas não vão bem, alguém é tirado porque ele é o responsável por aquilo. Ele não está dando conta do seu serviço. E assim é a nossa, de certa forma, irmãos, nossa sociedade tem essa definição superficial de sucesso. Mas a Bíblia fala, irmãos, de uma vida cristã triunfante. Romanos 8,37 declara que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então também nós somos vencedores. A Bíblia fala sobre uma vida cristã que triunfa. Agora é lógico, se você olhar o contexto de Romanos 8, você vai ver que ele fala, como é que nós somos vencedores. Mas ele fala de muitas coisas que vão acontecer ou que podem acontecer conosco, e ainda assim somos mais que vencedores. Então nós vemos isso também. João, na sua primeira epístola, vai falar que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus? Então, o que crê em Jesus, ele é um vencedor. Paulo também fala em Coríntios, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo também vai falar, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Agora, irmãos, Paulo está preso, por exemplo, não aqui em Coríntios, mas em outro texto que eu vou citar agora. Paulo está preso, Paulo está para morrer, e Paulo faz uma nota, ele está abandonado, perto da sua execução, mas ele ainda faz um epitáfio, de uma maneira vitoriosa. Ele diz, combati o bom combate, eu lutei, eu combati, e eu venci esse combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. É uma nota de tristeza, é uma nota de derrota? Não, é uma nota de vitória. Mas Paulo está abandonado, Paulo está preso, Paulo vai ser executado dali a alguns dias, e ele está dizendo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, ou terminei a corrida, a palavra em carreira é a ideia de corrida, eu terminei a minha corrida, eu venci a corrida, eu cruzei a linha de chegada, tanto que ele fala, agora o que está reservado para mim é a coroa da justiça. E lembra que quem recebiam as coroas eram os vencedores no mundo romano. Era uma coroa de louros, que eles recebiam. Os irmãos já devem ter visto nos filmes, aquela que, quando vê Nero sempre está com nos filmes, com um negocinho cheio de folha, aquela é a coroa de louros, que todos os vencedores de jogos da época de Paulo, não eram jogos olímpicos, alguns eram jogos istmicos, e Paulo usa muito esses exemplos, e ele fala, eu vou receber a coroa agora. Ou seja, ele venceu, mas Paulo vai morrer. Paulo está preso, Paulo foi abandonado por quase todos os seus amigos. Ele mesmo fala isso. Só ficou Lucas e Marcos, que ele manda chamar para estar com ele, porque era útil para o ministério. Poucos outros amigos ficaram e falaram assim, olha, Demas amou aí o presente século, outro me abandonaram. Mas ainda assim ele termina a sua vida com uma nota de vitória, mas ele tem o pescoço cortado, ele é decapitado. Para o mundo isso não é uma vitória, mas para Paulo e para nós cristãos, a vida cristã triunfante é assim. Paulo ele termina a sua vida como um vencedor. A sua nota é uma nota de triunfo, nota de triunfo. Agora, irmãos,
o mesmo apóstolo Paulo que terminou sua vida em triunfo, anteriormente descreveu sua vida cristã em termos tristes. Alguém pode ler aí Romanos 7, 14 a 24? Por favor, alguém abre e leia todo o texto. Romanos 7, 14 a 24. Quem achar, leia em alto e bom som. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, pois o porém o efetuado. Porém, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mesmo apóstolo Paulo que está terminando a sua vida, que eu citei aqui, que falou que está terminando em triunfo, que ele terminou a carreira, foi o mesmo Paulo que escreveu esse texto e falou: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E veja a nota que ele termina o versículo 24: desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Aí ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse ele, estaríamos todos na mesma situação. Por isso que nós somos vencedores em Cristo. Mas não só isso, Abraão, irmãos, que é chamado de amigo de Deus, 2 vezes mentiu sobre Sara, dizendo que era sua irmã, para poder se esconder ou não ser morto, com medo de ser morto. E Abraão, nós vamos dizer que foi um homem vencedor, mas também teve os seus percalços na sua vida. Davi, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, foi adúltero e assassino. Não tem outra palavra, irmãos, para descrever. A gente pode minimizar, e a Bíblia não minimiza, não é porque eles são homens de Deus e que a gente tem grande admiração. Eu tenho, são 2 personagens que eu tenho grande admiração na Bíblia: Abraão e Davi. Eu até brinco que se a gente for dar medalha de ouro, prata e bronze para o Velho Testamento, eu daria para Davi, Abraão e Moisés. Ouro eu daria para Davi, outros vão dar para Abraão, acha que Abraão merece o ouro, né? Eu acho que é Davi. Pelo menos ele foi assassino, e então ele ganhou em 2 modalidades, né? Abraão ganhou só na modalidade mentiroso. Mas veja, nós temos Davi e temos Moisés, né? Temos Moisés. Eu acho que são os 3 grandes homens aí que a gente tem no Velho Testamento, mas estou citando, né? Esse Davi que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, é culpado de adultério e assassinato. Pedro, o porta-voz e o líder dos 12, foi covarde e negou Jesus por 3 vezes. Isso demonstra, irmãos, que os maiores triunfos dos crentes, ainda assim, nós ainda assim, irmãos, mesmo sendo triunfantes como cristãos, somos falhos. Então nós não seremos sempre triunfantes em tudo que fazemos. Há momentos em que nos sentiremos derrotados. E a própria Bíblia fala: não há homem que não peque.
não há justo sobre a terra, não há quem faça o bem, né? E na verdade, como diz Provérbios, nós temos que purificar o nosso coração e ser limpo do pecado. Bom, toda essa introdução para mostrar também, ou fazer uma aplicação para nós, né? Porque eu gosto de falar do que o texto está nos dizendo, nós vamos falar dele, mas nós também já temos que pensar que isso se aplica na nossa vida. Como é que eu vivo? Que tipo de cristão que eu sou? Como que eu ando? Que triunfo eu vivo? Né? Mesmo no meio das lutas e das falhas, nós somos triunfantes. E os versos de abertura aqui de Apocalipse 14 apresentam um grupo talvez mais triunfante que os homens jamais viram em toda a humanidade, em toda a história da humanidade. Esse grupo especial, e aqui não são os testemunhas de Jeová, né, esses 144 mil, eu não sei se vocês conhecem, né, a doutrina testemunha de Jeová, mas eles dizem que só 144 mil habitarão os céus com o Senhor, né, no novo céu, só 144 mil, os outros vão ficar aqui na terra, né? Mas é um grupo especial aí, 144 mil. Naturalmente é um grupo especial aqui, talvez os mais triunfantes de todos, como eu disse, da história da humanidade, mas não são os testemunhas de Jeová e não são os únicos que vão habitar com o Senhor, né, nos novos céus, né? Mas esse grupo de fato é um grupo especial, e nós tivemos outros homens piedosos e que foram intransigentes, comprometidos com o Senhor, como José, como Daniel, como Paulo, mas nunca haverá um grupo tão grande de uma só vez. E eles vão surgir, irmãos, do pior holocausto da história, no momento de maior tribulação, no momento em que o anticristo, o falso profeta, estarão atacando e dominando, surgirão estes homens, né? No meio da tribulação. Nós já falamos deles, que eles serão pregadores durante esse período da tribulação. 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, né? E eles vão ser pregadores nesse período de pior momento da história. Embora vinham da tribulação, estejam cansados, mas eles venceram a batalha. Eles são vencedores. O capítulo 7, que eu já citei, né, já falou desse grupo de homens. E eles fazem parte dos homens que vão surgir após os eventos do sexto selo. As pessoas vão estar aterrorizadas, que Mateus vai dizer, por exemplo, que eles vão falar para os montes, né? Montes, cair sobre nós. Eles querem a morte. O livro de Apocalipse também vai revelar isso. Eles querem a morte, mas não vão conseguir morrer. E nós, não 144 mil, mas os homens, né, que estarão vivos de tanta tribulação naquele período. Eles falam: quem pode escapar da ira do Cordeiro? É nesse período que esses homens também vão viver. O mundo experimentando horrores inimagináveis. Fomes, guerras, pragas mortais, terremotos, desastres naturais, milhões, na verdade bilhões de mortos. Uma das pragas vai matar 1/3 da terra. Você imagina, irmãos? Nós temos falado aí da Covid, né, que no Brasil aí não chegou a 600 mil mortos. Em 210 milhões de habitantes. Imagina se fosse 1/3 dos brasileiros mortos. 70, eu estou fazendo conta certa? 210, 70, né? 70 milhões de mortos. Imagina como nós estaríamos horrorizados. Se com menos de 600 mil, não estou dizendo que 600 mil é pouco, e a gente fala: que bom que foi só 600 mil, né? É muita gente. Mas vai ter um momento em que 1/3 dos homens morrerão. E eu pensando numa conta rápida, digamos que dos 7 bilhões que existem na Terra hoje, só 1 bilhão seja salvo. Eu acho que é menos, mas vamos com 1 bilhão de salvos dos 7 bilhões que tem na Terra.
Vai sobrar 6 bilhões aqui. Numa única tacada, 2 bilhões de pessoas mortas. Num período curto, irmãos. É nos 3 últimos anos e meio da tribulação. Imagina o horror que vai ser. Não vai ter lugar nem para enterrar essas pessoas. Os cadáveres vão ficar a céu aberto. E nesse período, estes homens estarão pregando o Evangelho, perseguidos, talvez como nunca houve uma perseguição. Muitos morrerão, muitos cristãos também morrerão nesse período, muitos dos salvos desse período morrerão. E esses 144 mil estão nesse pano de fundo, e eles vão sobreviver à ira e à perseguição de Satanás, o período do julgamento de Deus sobre o mundo pecaminoso. Nada será capaz de destruí-los, porque eles são selados do Senhor. E eles então realmente vão viver durante todo esse período. Naturalmente, irmãos, que ao longo da história Deus preserva o seu povo. Noé foi preservado no dilúvio, Raabe foi preservada lá em Jericó, quando Jericó foi destruída. Deus preservou Ló e sua família quando destruiu Sodoma e Gomorra. Deus sempre preserva alguns dos seus, mas nessa Deus vai preservar esses 144 mil. De fato, eles serão os únicos resgatados. Eles não serão os únicos resgatados durante a grande tribulação, mas eles são especiais, separados para esse momento. São 144 mil evangelistas judeus. Eles são únicos, e todos eles vão sobreviver. E quando Cristo voltar e pisar no Monte Sião, os 144 mil estarão com ele. Imagina que triunfo será para essas pessoas. Naturalmente que nós, os salvos, os que estivermos sido arrebatados, estaremos vindo com o Senhor. Mas esses 144 mil são homens salvos, que estarão aqui, passando por todos os horrores, e de repente o Rei de todos os reinos descerá, e eles estarão com Cristo no Monte Sião. Que momento de triunfo! Ninguém mais na história vai experimentar esse triunfo. Apenas esses 144 mil. Esse específico. Nós também seremos triunfantes. E se eu fosse judeu, eu preferiria ser salvo agora para ir junto com a igreja, não ser um dos 144 mil para passar durante os 7 anos aqui da tribulação, porque apesar deles Deus preservá-los, eles vão ser perseguidos, eles vão talvez até serem presos, alguns deles e tudo mais, mas eles vão sobreviver, mas eles vão passar por todos os horrores desse período da tribulação. Mas eles serão privilegiados. Quando Cristo voltar no Monte Sião, eles vão triunfar com ele. E um breve panorama aqui prepara o terreno para essa visão dos 144 mil. Os capítulos 12, 13 do Apocalipse formam, e na verdade o 14 também, formam um interlúdio na saga das decisões finais de Deus sobre o mundo pecaminoso. As decisões descritas dos capítulos 6 a 11, e depois no capítulo 15 em diante, volta a tratar do que Deus está fazendo. Mas nesse momento há um interlúdio dos eventos da tribulação, onde estão sendo recapitulados alguns deles, a partir de uma perspectiva de Satanás, dos versículos do capítulos 12 e 13, que ele se opõe, ele faz todo o esforço para derrotar, e no capítulo 14 então retoma para Deus, para o que Deus está fazendo. E aqui contém 3 visões que dão uma prévia geral dos julgamentos que estão por vir, e culminará com o retorno de Cristo. O capítulo 14, irmãos, é um contraste brilhante na escuridão do capítulo 13. Nós olhamos o capítulo 13, que o Odir falou para os irmãos aí. Ele está falando de 2 entes satânicos que vêm sobre o mundo, que vêm para aterrorizar o mundo, que vêm para dominar o mundo.
E o capítulo 14 começa com uma nota diferente, diz: olhei e eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte. É uma luz que brilha no meio das trevas. O anticristo, o falso profeta, o engano deles, a idolatria, a marca da besta que está lá no capítulo 13. Mas o capítulo 14 descreve o cordeiro, os anjos, os santos remidos, a adoração genuína, aqueles que são selados por Deus. No capítulo 13 a falsidade, a maldade, a corrupção, a blasfêmia. Mas no capítulo 14 há verdade, justiça, pureza, louvor. Então veja a diferença aí que nós vamos tendo. Além do significado profético, essa passagem produz princípios práticos importantes para a vida cristã triunfante. E eu quero falar com os irmãos, e nós vamos tratar desses recursos que caracterizam de fato uma vida cristã triunfante. E o primeiro deles é o poder. Capítulo 14, versículo 1, ele diz: olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. A frase, eu olhei e eis, essa frase, o equivalente dela aparece várias vezes no Apocalipse, e sempre introduz alguma coisa surpreendente, algum acontecimento especial. E o que prende a atenção de João foi a inspiradora vista do cordeiro de pé sobre o monte Sião. O Apocalipse retrata o cordeiro que foi morto no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 13 e 8. Apresenta o cordeiro como glorificado em 5, 8, capítulos 12 e 13, como exaltado, 5, 8, 12 e 13, exaltado, capítulos 9 e 10, como redentor, capítulo 7 e 14, como pastor, capítulo 7 e 17, e o Senhor dos senhores e Rei dos reis, capítulo 17 e 14. A aparência do cordeiro no Monte Sião é um momento muito especial da história da redenção. O salmista descreve este momento. Alguém pode ler Salmo 2, versículos 6 a 9. Salmo 2, versículos 6 a 9. Quem achar pode ler, por favor. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, ele que diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com um vaso de ouro. Veja aí, Salmo 2. Salmo 2, irmãos, é um dos salmos proféticos que eu mais gosto de ver, de ler. É um salmo extremamente messiânico. E na verdade os acontecimentos de Apocalipse estão muito ligados ao Salmo 2. Tanto se você continuar, vai falar assim, beije o filho para que ele não se irrite e tudo mais. Ele já vai estar governando, ele está falando para os reis: olha, vocês devem se curvar diante dele. Se vocês não fizerem isso, ele vai destruí-los. Então o salmista já está ali, naturalmente inspirado pelo Espírito do Senhor, nos mostrando coisas do futuro. E veja que ele fala: olha, no meu santo monte Sião. O versículo 6 que o Luiz leu começa desta maneira, apresentando uma nota do Filho no Monte Santo em Sião, que é essa mesma citação, essa mesma ideia que João vê aqui no capítulo 14 de Apocalipse. Veja que ele já tinha visto ali isso, e o salmista então descreve esse momento: pede-me e eu te darei as nações por herança. Lembra que eu tenho dito que os selos é a abertura de um documento
que revela o dono de tudo isso. O dono da terra está abrindo esse documento, e o Senhor agora fala para ele: olha, o documento está aberto, as nações são tuas por herança, e você as regerá com vara de ferro, ou seja, com poder, com justiça, com equidade. Nunca houve e nunca haverá um governo como o governo de Cristo, justo, poderoso, que vai dominar nem Império Romano, nem Império Babilônico, nem Império Persa, nem os Medos. Nunca nenhum governante, nenhuma nação dominou como Cristo dominará. Nunca houve um governante tão justo e tão poderoso. Vai governar com vara de ferro. Veja que esse é o governo de Cristo. O Salmo 48, 2 descreve o Monte Sião como bela e alta, a alegria de toda a terra, a cidade do grande rei. Até tem um cântico, que nós cantamos aí, que fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É uma menção ao Salmo 48, versículo 2, que fala da cidade do grande rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é Davi, é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, citando algumas passagens, eles falam, quando ele fala assim, o Senhor disse ao meu Senhor, e ele fala assim, vocês acham que ele está falando, Davi está falando de si mesmo ali? Lógico que não. Está falando de Cristo. Davi é apenas podemos dizer que é um tipo, de Cristo, mas não é nada do que Cristo fez. Então, na verdade, nós temos aqui o Isaías também vai falar do Monte Sião e tudo mais. Então 144 mil estarão nesse governo de poder, e irmãos, eu entendo que esse texto, ou os 144 mil, eles são literais, não é uma representação da igreja, não é um número forjado aí para representar, não, são literais, 12 mil judeus de cada tribo. É muito claro o capítulo 7 de Apocalipse, então creio plenamente que estão falando de 144 mil homens que estarão ali com o Senhor, e que de fato são esses pregadores do Evangelho, destemidos, e eles vão, durante todo esse período, como eu disse, eles vão ser seguros pelo Senhor e vão estar nesse governo triunfante e poderoso de Jesus Cristo. Irmãos, e uma nota aqui importante, eu vou caminhar para encerrar. Hoje eu estou um pouco antes, porque não vai dar para seguir, Se eu seguir, aí a gente termina depois. Então vamos quer dizer, eu estou dizendo que é antes, mas faltam 10, pode ser que eu consiga usar esses 10 minutos. Eu sou mágico, vamos usar. Mas é importante, irmãos, nós lembrarmos que esse Cristo poderoso, que um dia governará de uma maneira completa, não que ele não governe, ele já governa, ele governa especialmente, de uma maneira muito especial, o seu próprio povo. Mas nós, como crentes, assim como 144 mil que serão preservados durante o período da grande tribulação, nós crentes somos eternamente seguros por Jesus Cristo. Nós somos seguros pelo seu poder. Jesus declarou de uma maneira muito inequívoca, tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Em João 10, quando ele fala do bom pastor, só uma nota aqui, irmãos, João 10:10, que fala do ladrão, o ladrão não é o diabo, não, viu? Depois vocês veem o texto direitinho, não é o diabo, João 10:10, o ladrão que vem roubar, matar e destruir, não é o diabo, é um falso profeta, um falso mestre,
É eles que vêm. Lógico que ele vem no poder do diabo, né? No poder de Satanás, é óbvio. Mas não está falando do diabo, João 10:10, tá bom? Eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também, que é o diabo, João 10:10. Mas se você ler o texto, você vai ver que não é o diabo. Está falando de falsos mestres, né? Que vêm, não é o pastor, é aquele que vem tentar roubar a ovelha, desviar a ovelha, né? Então depois você pode ler João 10, você vai ver que eu não estou inventando, né? Só uma leitura calma. Se tirar da sua cabeça ali, você fala assim, não, eu vou ler sem pensar que é o diabo, você vai ver que não é ele. Agora se você já for para o texto pensando que é o diabo, você vai ver o diabo lá. Mas não é ele. Não que ele não seja um ladrão, não que ele não rouba, não minta, né? A Bíblia mesmo fala que ele é mentiroso e tudo mais, né? Não que ele não destrua, porque ele é um destruidor, né? Por isso que eu disse que os falsos mestres, que até o Adilson aqui já citou muito bem aqui hoje, né? Eles vêm no poder de Satanás, é óbvio, né? Então, mas ali especificamente não fala do diabo, tá? João 10. Mas em João 10, eu falei que eu sou bom para usar tempo, irmãos. Os irmãos acham que não, mas eu consigo. Mas João 10, quando fala do bom pastor, ele fala que os crentes estão seguros porque ninguém arrebata da mão do Pai aqueles que o Pai deu a Cristo. Ninguém pode nos tirar das mãos do Pai. Nós estamos seguros no seu poder. E nós podemos terminar nossa manhã lendo Romanos 8, 31 a 39. Alguém pode ler para a gente concluir nossa aula com Romanos 8? Um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras é esse, Romanos 8, 31 a 39. Quem achou pode ler? Diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Só nos resta dizer amém ao terminarmos uma leitura dessa, né, irmãos? Porque o poder de Cristo é quem nos garante essas coisas. Estamos seguros em Cristo. O texto é muito claro: nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque você é suficiente para isso? Você é forte para isso? Não. Porque o poder reside em Jesus Cristo. Então, uma vida cristã triunfante é aquela que está segura no poder de Cristo e vive por esse poder. Então, ao olharmos, irmãos, o Apocalipse, nós também tiramos lições para as nossas vidas, porque se pegássemos apenas para olhar o que o futuro tem a nos dizer, de nada valeria. Nós ficaríamos apenas especulando o que vai acontecer no futuro. Mas ao olhar o texto, nós temos que olhar para ele e falar: se aqueles homens vencerão por causa do poder de Cristo, nós também somos vencedores por causa do poder de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, terminando. Olha, primeira vez estamos conseguindo chegar no horário. Dá até, ouviu um amém? Nós ouvimos glória.
ficar em pé, irmãos, para nós fazermos essa oração final, encerrando esse tempo aqui, né, junto. Vou pedir para o Jackson orar para a gente, por favor, Jackson. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por mais dia que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presentes na casa do Senhor. Obrigado que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós no decorrer dessa semana, Pai, e suprindo nossas necessidades. Obrigado também pelo privilégio de poder louvar ao Senhor nesta manhã e também de aprender um pouco mais de Ti, ó Deus, dos acontecimentos futuros, que o Senhor possa estar nos protegendo e guardando no decorrer desse dia e nos trazendo com segurança para o retorno, para ocuparmos o Senhor novamente às 18 horas, Deus. Amém. Fazendo essa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Deus abençoe. Talvez tenha um pouquinho de café ainda, talvez tenha um bolo de aipim ainda lá, ou de macaxeira, ou de mandioca.